Entre os anos de 1764 e 1767, os habitantes da pequena província francesa de Gévaudan foram aterrorizados por uma terrível criatura lupina que passou a ser conhecida como a Besta de Gévaudan. E é sobre isso que vamos falar no vídeo especial de hoje. Eu sou o João e sejam bem-vindos ao outro lado. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas, a pelagem era escura como a noite, a cabeça maciça semelhante a um mastim com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia ser dotada de uma maldade inerente que parecia que ela matava por simples prazer, e não apenas só para se defender ou se alimentar. Acredita-se que até o seu reinado de terror acabar, a Besta de Gévaudan pode ter matado entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, sem falar no saldo de feridos que ele deixou pelo caminho. O primeiro encontro relatado com essa fera aconteceu em maio de 1764, na floresta de Marcory. É contado que uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado percebeu uma forma escura espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a fera saltou da mata investindo contra os animais, mas os touros conseguiram mantê-lo à distância com seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, que normalmente fugiria. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para que a mulher apavorada conseguisse escapar e chegar até o seu vilarejo, onde ela contou tudo o que havia acontecido. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego onde ela havia ido encher um cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada e seu coração, segundo as histórias, foi devorado pela fera. Nos meses que se seguiram, a região mergulhou em um clima de apreensão à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres, crianças e homens solitários que se embrenhavam na floresta para cuidar de seus animais pastoris. Em virtude do grande número de ataques e vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que havia mais de uma fera, um par ou até mesmo, quem sabe, uma alcateia desses terríveis animais. De fato, algumas testemunhas relatavam ter visto a fera em momentos que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo andando com outros animais menores que ele parecia liderar. No mês de outubro daquele mesmo ano, 2 caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela a uma distância de apenas 10 passos. Eles atingiram a criatura quase a queima-roupa e conseguiram derrubá-la, mas antes que eles pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda salva, ela se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência, obviamente, diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, um grupo de caça foi organizado e logo encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, mas nenhum sinal da fera foi encontrado. Quando o grupo se preparava para retornar, o lobo surgiu sorrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, ela se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou de vez na região. O chefe da milícia local, o capitão Duhamel, foi incumbido pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho que colocava em risco as colheitas.
Duhamel então organizou um enorme grupo de voluntários formado por 17 caçadores experientes montados a cavalo. O grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo os relatos contam, mais de 200 animais teriam sido mortos, mas nenhum deles se parecia com a tão famosa besta de Gévaudan. Finalmente, em novembro, o grupo de Duhamel avistou a fera e perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiam adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e, depois de encontrar com um enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele, supostamente o alvejando repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos infligidos, retornou a Gévaudan, onde foram recebidos como heróis. E por mais de um ano, as coisas ficaram tranquilas na província, e a vida foi voltando ao normal. Então, na primavera de 1767, as mortes voltaram a acontecer. 2 crianças haviam desaparecido e o corpo de uma mulher sem a cabeça foi achado em um descampado. Na época, um homem misterioso chamado Jean Chastel passava pela região. Ele era um conhecido de Jacques Denis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas um especialista em folclore e superstições. Chastel afirmava que o responsável pela nova onda de mortes não era um simples lobo, mas uma besta sanguinária aprisionada no corpo de um homem. A lua fazia com que a fera no interior do culpado viesse à tona, com um incontrolável desejo de matar. O espírito do lobo de Gévaudan havia contaminado esse homem, o transformando em um assassino, que foi chamado naquela região de Loup-Garou. O especialista conseguiu convencer as pessoas de Gévaudan a doar objetos de prata e, quando conseguiu o suficiente, mandou derreter tudo, a fim de produzir projéteis que foram abençoados pelo padre local. O plano de Chastel era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente e, acompanhado de Denis, recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam movimentos na mata e ficaram alerta. De repente, uma besta em forma de lobo irrompeu da floresta e avançou na direção dos dois. Chastel disparou com suas pistolas e os projéteis de prata pura vararam o corpo da besta, que caiu fulminada. Os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsia a respeito de sua real identidade. Seria a besta de Gévaudan uma enorme hiena e não um lobo? A ideia foi contemplada pelo novelista Henri Pourrat e pelo naturalista Gerard Menatorf, que propuseram a hipótese de uma hiena ter sido trazida por negociantes de animais e, uma vez recusada em um zoológico, teria sido libertada na floresta. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Chastel ter inventado a história a respeito do Loup-Garou e ter usado a hiena que pertencia a Menegide, seu pai, para se autopromover. Para alguns, Chastel ou alguém muito próximo a ele teria deliberadamente assassinado inocentes para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gévaudan fazendo vítimas. E é claro que tudo isso é mera especulação, uma vez que não há como determinar historicamente se houve mais de uma besta. O que se sabe é que o sentimento de terror que tomou conta da região francesa entre 64 e 67 foi muito bem documentada na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção por conta das caçadas empreendidas naqueles 3 anos. O que levou um lobo a emergir da floresta para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França continua sendo um mistério. Um marco de pedra foi construído no local para lembrar a todos daqueles dias de medo, que podem muito bem ter acontecido, que jamais terão uma resposta concreta para a pergunta: o que era a besta de Gévaudan? Independente da resposta, fato é que esse é um dos mitos mais famosos quando
se trata de lobisomem. Por isso estamos aqui, séculos depois, falando sobre isso. Como é de praxe, eu vou terminar o vídeo indicando para você alguma obra para que possa assistir. E como não poderia ser diferente, é óbvio que eu vou indicar o filme que é totalmente inspirado nesse acontecimento, de 2001, O Pacto dos Lobos, que conta a história de uma misteriosa criatura que traz pânico e terror em uma província rural. Exatamente como eu acabei de descrever. Esse filme tem fácil acesso nos streamings da vida, então procurem lá, deem uma olhada e claro, se quiserem saber mais, vão atrás, pesquisem mais, tem muito mais coisa sobre a lenda que é sempre legal aprender, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal se for sua primeira vez e claro, deixe seu like e comente o que você quiser. É sempre bom ter a sua participação aqui comigo. A gente se vê então na próxima semana, um forte abraço. Eu sou o João falando aqui do outro lado.